Esta conferência será gravada agora. Eu acho que eu vi aqui, se eu não estou enganado, a assessoria do conselheiro Alberto. Excelências, eu gostaria de começar, se não tivesse nenhum problema, já tem quórum, tem a presença ministerial, e a gente começaria então os trabalhos da sessão de hoje, se não houver nenhum empecilho. Em sendo assim, a coordenação, desculpem, de plenário para as medidas de praxe, por gentileza. Ata da segunda sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2022, foi realizada a sessão ordinária da primeira Câmara desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, onde reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 18672/2017, TC 18683/2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 26 a 29. TC 3763/2013, licitação contratos retirados de pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 5182/2013, contratos, aprovada a resolução número 1 de 2022. TC 1795/2018, contratos retirados de pauta. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para a hora das explicações pessoais. O senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu parabenizou a colega de trabalho Eliane Rosa e Silva, conhecida como Liliu, pela passagem de seu aniversário, uma pessoa harmonizadora de seres humanos. Chamo de maestrina espiritual, onde está transmite paz e tranquilidade, querendo sempre o bem de todos. Todo colegiado associou-se aos votos. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Por gentileza, dona Maria Aparecida, de quem foi o aniversário? Não consegui ouvir direito. Da colega de trabalho Eliane Rosa e Silva, conhecida Ah, como Lili. tudo bem. Também quero estender os meus parabéns à referida servidora. Excelências, então, em discussão e votação, a ata lida nesta sessão. Em votação, como votaria a conselheira Rosa? Presidente, eu não estive presente esta sessão. Perfeitamente. Como votaria o conselheiro Rodrigo Cavalcante? Excelência, de acordo. Excelência, eu deixo adio aqui a colheita do voto do conselheiro Alberto. Assim que ele entrar na sessão, eu passo a colheita do voto. E quero aqui registrar a presença do conselheiro Sérgio, que na sua explicação informou da modificação formal de anualmente ocorrer o rodízio dos conselheiros substitutos, e sendo assim, hoje, a partir de hoje, ele iria integrar parte desta Câmara, e a conselheira Ana Raquel iria para a segunda Câmara. O conselheiro Sérgio, se quiser fazer o registro, se isso está correto, por favor, com a palavra, conselheiro Sérgio.
Exatamente, senhor presidente. Eu gostaria de comunicar a todos a presença da conselheira Rosa e do conselheiro Rodrigo, que a minha presença nesta Câmara se dá em razão do rodízio anual previsto na Resolução 07/2018, que determina que os conselheiros substitutos, a cada ano, integrem uma Câmara distinta. Como essa primeira Câmara é integrada por 2 conselheiros substitutos, e a segunda Câmara, da qual eu fazia parte, é integrada por apenas um conselheiro substituto, então, diante do rodízio previsto na resolução, que adota o critério de antiguidade, eu passaria a integrar esta Câmara a partir da primeira sessão do mês de janeiro deste ano, e o conselheiro substituto que integrava essa Câmara, sempre adotando o critério da antiguidade, deveria compor a segunda Câmara. Então, em razão disso, a minha presença nesta sessão. Obrigado, senhor presidente. Não por isso, Excelência. Conselheiro Alberto, Vossa Excelência gostaria de ouvir novamente a leitura da ata da sessão anterior, que eu acabei aguardando a sua aprovação para colher o voto de Vossa Excelência, em razão de tanto eu quanto a conselheira Rosa Albuquerque não estávamos presentes por questões pessoais na sessão anterior. Vossa Excelência gostaria ou já posso escolher o voto de Vossa Excelência? Não, por uma questão de prudência, eu gostaria sim, senhor presidente. Me desculpe, senhores conselheiros e senhora conselheira, é porque eu julgava que eu estaria na segunda Câmara, mas como o conselheiro substituto, o doutor Sérgio falou, muito bem colocado, a norma diz diferente, entendeu? Então, por isso que eu cheguei atrasado, tá? Obrigado. E peço também desculpas de ter feito a leitura da ata sem a presença de Vossa Excelência. Por favor, apresento minhas escusas, sinceramente, a Vossa Excelência. Então, Dona Maria Aparecida, por gentileza, Vossa Excelência, a senhora queira, por favor, repetir a leitura da ata, ou pelo menos naquilo que for mais essencial, que eu acredito que, pela simplicidade, não vai causar nenhum transtorno. Eu agradeço. Ata da segunda sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2022, foi realizada a sessão ordinária da primeira Câmara desta Corte de Contas na forma online por presidente em exercício, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador N. Andrade Pimenta. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 18.672/2017, TC 18.683/2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 26 a 29. TC 3763/2013, contratos retirados de pauta. Conselheiro relator Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 5182/2013, contratos, aprovada a resolução número 1/2022. TC 1795/2018, contratos retirados de pauta. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para a hora das explicações pessoais. O senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu parabenizou a colega de trabalho, Eliane Rosa Silva, conhecida como Liliu, pela passagem de seu aniversário, uma pessoa harmonizadora de seres humanos. Chamo de maestrina espiritual, onde está transmite paz e tranquilidade, querendo sempre o bem de todos. Todo colegiado associou-se aos votos. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima horário regimental. Doutor Alberto, faço então a ata da sessão em discussão e votação. Faço a colheita do voto de Vossa Excelência. De acordo, senhor presidente. E, sendo assim, aprovada a ata da sessão anterior. A coordenação tem mais alguma ata para ser aprovada?
alguma coisa a ser lida? Não, presidente. Sendo assim, Nenhuma. Excelência. Ok. Sendo assim, Não. ok. E sendo assim, iniciamos a nossa pauta de hoje, a nossa sessão de hoje, franqueando a palavra a Vossas Excelências e já preliminarmente dando as boas-vindas ao conselheiro Sérgio Maciel. Não tem quem queira fazer uso, então eu passo a palavra à conselheira Rosa Buquerque para a sua relatoria. Conselheira, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público nesta Câmara, junto ao Tribunal, nós temos 22 processos pautados para esta sessão, que foram encaminhados aos gabinetes de Vossas Excelências através do ofício número 1 de 2022, contendo as nossas considerações e nosso posicionamento quanto a eles, e observamos que todos estão revestidos das formalidades legais exigidas e os preceitos constitucionais vigentes, e assim sendo, utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias, reservas remuneradas, reformas e pensões, ora apreciadas, e é como nos manifestamos, senhor presidente. Só um minutinho, gente, por gentileza, que às vezes dá um problema aqui de um delay, a gente aperta, sim, apareceu agora para mim. Com a palavra do órgão ministerial. Senhor presidente, nós recebemos o ofício do dia 7 de fevereiro com a listagem dos 22 processos ora trazidos a julgamento pela conselheira Rosa Buquerque, e em todos eles a manifestação do Ministério Público foi no mesmo sentido do pronunciamento da unidade técnica pela concessão dos respectivos registros e encaminhamento dos processos originais aos órgãos de origem. Em discussão e votação os processos relatados pela conselheira Rosa. Vou colher o voto de Vossas Excelências. Conselheiro Rodrigo, como votaria Vossa Excelência? Excelência, eu acompanho a relatora. Eu também a acompanho. Aprovados. Conselheira Rosa, a senhora com a palavra. Senhor presidente, desta forma, encerra-se a nossa pauta para esta sessão. Obrigada. Sendo assim, com a palavra o conselheiro Rodrigo Cavalcante. Excelências, eu tenho para relatar processo TC 12.178/2016, que se trata de uma representação. Eu só vou pedir, Excelência, tem algum áudio que está vazando aqui. Se trata de uma representação formulada pelo senhor José dos Santos, na condição de prefeito do município de Olho d'Água do Casado, em face do senhor José Gualberto Pereira, gestor anterior daquele mesmo município, por meio da qual aponta que foi deflagrado de forma inesperada, segundo as palavras do representante, concurso público para o preenchimento de 173 vagas para provimento de cargos efetivos junto àquele respectivo Poder Executivo. O Pleno desta Corte de Contas proferiu o acórdão de número 1380/2016, em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2016, por meio do qual determinou cautelarmente
que o então prefeito suspendesse o prosseguimento do concurso público, assim como apresentasse documentações e esclarecimentos sobre o teor da representação conforme os itens determinados no acórdão. Posteriormente, atendendo à decisão colegiada, houve resposta através de peticionamento que gerou o processo TC de número 14.430/2016, com requerimento de prorrogação de prazo para a prestação das informações requisitadas. Entretanto, na decisão simples de número 02/2017, houve o indeferimento do pedido de prorrogação pela sua intempestividade e pelo fato do ex-gestor já ter tido anteriormente oportunidade para o cumprimento das determinações. Em relação ao anexo TC 3606/2017, o atual prefeito e representante dos autos requereu a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com a alegação de que houve a perda do seu objeto diante da suspensão do certame. Ainda assim, um dos inscritos no concurso solicitou, através do procedimento autuado na ouvidoria sob o número TC 614/2018, informações sobre o andamento do concurso e sobre a realização de eventual pagamento/devolução dos valores das inscrições. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer de número 1989 de 2021, da 2ª Procuradoria de Contas, opinou pelo arbitramento de multa ao senhor José Gualberto Pereira, ex-gestor daquela municipalidade, nos termos do artigo 48, inciso 4º, da Lei Estadual 5.604/2004. Já em relação ao atual gestor do município, o Parquê de Contas sugeriu que este apresentasse esclarecimentos sobre 2 pontos. Item 1, sobre a revogação/anulação do concurso sob exame e da rescisão contratual com a sociedade empresária organizadora do certame. E item 2, sobre a restituição de valores porventura pagos pelos candidatos nele inscritos. Este é o relatório, Excelência. Conselheiro Rodrigo, antes de passar ao órgão ministerial, eu queria a gentileza de Vossa Excelência, aliás, de Vossas Excelências, é o processo 12178 de 2016. É uma denúncia e apresentação. Eu estou verificando, vocês podem me ajudar se eu tiver com a informação aqui errada, que no diário foi publicado apenas o interessado, a prefeitura, o gestor José dos Santos. E não saiu, Excelência, aparentemente, nada com relação ao acredito denunciado. Eu indago aqui apenas tentando exercer o poder de polícia para evitar qualquer problema quanto à questão de efetividade, né, de defesa, se não haveria necessidade, Excelência, de se fazer a republicação constando o nome de todas as partes /interessados. Eu indago a Vossas Excelências, porque aconteciam situações anteriores, até em processos mais simples, processos de atos de pessoal, em que, por falta dessa informação, o processo foi retirado e foi refeita a publicação de modo equivocado, de modo correto. Evidentemente que isso não se deve ao trabalho do gabinete, mas a uma limitação do próprio sistema. Excelência,
Excelência, de fato, se não houve a publicação do nome do representado, de fato, esse processo não pode ser relatado no dia de hoje. Eu só estou confirmando aqui. Perfeitamente. É que eu recebo, Excelência, uma cópia exatamente como está publicado no diário. E no cabeçalho tem o número do processo, tem o assunto, tem o interessado, que seria a prefeitura, tem o gestor, tem o órgão que repete a prefeitura, advogado não há, e o relator, Vossa Excelência. E nada mais consta do cabeçalho da publicação. Exatamente. Inclusive, como a sugestão de Diário de 3 aplicação... de fevereiro, não é isso, Enio? Como há ainda encaminhamento para aplicação de multa ao ex-gestor, isso. Por não prestar as informações, né, devidas no processo, acredito que seria essencial a publicação constar o nome também do ex-gestor. Estou conferindo aqui realmente no diário, só tem a publicação do nome do José dos Santos. É 3 de fevereiro. De fato. Eu vou pedir minhas escusas e vou retirar esse processo de pauta. Assim que ele estiver apto, eu volto a pautar novamente, Excelências. Perfeitamente, Excelência. Vossa Excelência continua com a palavra. Excelência, desse modo, eu só tinha um processo pautado, fico impossibilitado, portanto, de relatar. Agradeço, Excelência. Assim sendo, passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para a sua relatoria. Desculpe. Presidente. Pois não, Excelência, conselheira Rosa. Nós observamos aqui que nós tínhamos um processo a mais. Na verdade, não tínhamos 22, mas 23 processos, sendo um de aplicação de multa, não aplicação, na verdade, no nosso entendimento, e os outros 22 de atos de pessoal, e em virtude disso, por ser só um, eu não consegui identificá-lo de pronto. Mas, se Vossas Excelências e Vossa Excelência permite, eu gostaria de relatá-lo, que está pautado. Conselheira Rosa, eu indago o conselheiro Alberto. Vossa Excelência gostaria, então, de relatá-lo agora. Eu indago o conselheiro Alberto, porque seria, seguindo a sequência, seria a vez do conselheiro Alberto. Eu não veria nenhum problema, já que o processo estava pautado. O conselheiro Alberto pode ceder a vez ou Vossa Excelência pode relatar posteriormente, mas aí eu preciso indagar ao conselheiro Alberto. Com toda certeza, presidente, não tem nenhum problema, de jeito nenhum, que é isso. Conselheiro Alberto sempre cavalheiro. Excelência, então, Vossa Excelência retoma a palavra para a relatoria desse processo que já tinha sido pautado e em que não haveria prejuízo ao julgamento e nem ao interessado. Excelência. Em primeiro lugar, quero agradecer a atenção e sempre gentil conselheiro Alberto. Então, o processo de número TC 3781 de 2018, sendo a unidade a Agência de Modernização de Gestão de Processos, a ANGESP, sendo responsável o senhor Wagner Moraes de Lima, o balancete de janeiro de 2018. O caso trazido nesta oportunidade diz respeito à aplicação de multa em razão do não envio ou envio a destempo de documentos pelo gestor nos termos fixados na legislação de regência, conforme informações prestadas pelo FUNCONTAS. No processo em apreço, houve manifestação do Ministério Público de Contas, o qual se manifestou pelo acolhimento da defesa apresentada pelo gestor, com o consequente afastamento da aplicação da multa. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pelo acolhimento do parecer do Ministério Público de Contas, portanto, pela não aplicação da sanção pecuniária ao gestor,
o que faço com fundamento nas disposições constantes dos artigos 48, inciso 2, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, artigo 207, inciso 2º do Regimento Interno do Tribunal e no artigo 3º da Resolução Normativa número 01 de 2003. É como voto, presidente. Doutor Enio, por gentileza, com a palavra. Senhor presidente, só para registrar que a aplicação de sanção, notificação do gestor, foi pela não apresentação de balancete referente ao mês de janeiro de 2018. Ocorre que, na sua defesa, o gestor anexou aos autos um ofício, esse ofício encontra-se no processo, as folhas 3, anexo à defesa, comprovando o envio da documentação ao qual teria sido imputado a penalidade, e em razão disso, por ter comprovado que se desincumbiu da sua obrigação de encaminhar essa informação, esse documento ao Tribunal de Contas, o Ministério Público opinou pelo acolhimento da defesa, consequentemente com o afastamento da aplicação de penalidade e arquivamento do presente processo. Primeiramente, pedir também escusas por não ter feito essa identificação dos autos, apesar de constar aqui do nosso controle, processo 3781 de 2018, e assim passo a parte da discussão e colheita do voto. Não havendo discussão, como votaria o conselheiro Rodrigo? Excelência, acompanha a relatora. Eu também a acompanho. Aprovado. Conselheira Rosa? Agora sim, presidente, esgotado nossa pauta. Muito obrigada. Então, nós temos também, com a palavra, o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Sérgio? Uma questão de ordem. Se nós observarmos a relatoria, o critério de antiguidade pela relatoria, seria eu a ordem a relatar neste momento. Então, eu já antecipo, se Vossa Excelência assim entender, conforme dispõe a Resolução 06/2018, eu já antecipo que eu não tenho pauta para esta sessão. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Sérgio, agradeço a intervenção. Sendo assim, o conselheiro Sérgio já se antecipando, informando da antiguidade quanto à relatoria e também da ausência de pauta, fazendo o registro, evidentemente. A palavra, então, com o conselheiro Alberto Pires. Conselheiro, a palavra é sua. Senhor presidente, está certíssimo, senhor presidente. Então, como o conselheiro Sérgio não tem pauta, eu passo a relatar. E, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu enviei um ofício circular de número 4 de 2022, onde tem uma relação de atos de pessoal, né? E eu acho que como diante dessa questão... Só um minuto, deixa eu verificar aqui, tem o microfone aberto, deixa eu verificar aqui. Me escuta? Mas tem um microfone aberto que eu não consigo identificar aqui na minha tela. Eu acho que não, porque está havendo um só. Então é o senhor mesmo, excelência. Estava vendo aqui diminuiu um pouco, anúncio. Diminuiu. Foi diminuir, deixa eu ver. É um anúncio pelo som, né? E aí estava interferindo aqui. Melhorou? Perfeitamente, excelência. Claro. Então, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiros, então venho relatar já em lista, como foi colocado, mas eu acredito que como eu acho que o conselheiro substituto Sérgio Maciel ainda não havia recebido por conta do rodízio, né, que não tenha sido efetivado. Conselheiro Alberto, o seu som está desligado. Bom, novamente, desculpe.
Então, o processo, a aposentadoria por invalidez, o processo número 1795, 2019, o segundo processo é o 3328, 2019, aposentadoria voluntária, o processo 3595, 2019, da mesma forma, e o processo 3608, 2019, todos por aposentadoria voluntária. Já o processo 824, 2019, auxílio pensão por morte, e o processo 1435, 2013, transferência para reserva remunerada. Em todos os processos, a DIMOP se manifestou pelo registro, os pareceres do Ministério Público no mesmo sentido, né, tramitaram regularmente por essa corte, e eu trago a proposta de decisão para que Vossas Excelências aprovem o registro desses respectivos atos de pessoal. E, nesse sentido, que sejam ordenados os registros, mas também que seja dado ciência, todos são do Alagoas Previdência, e destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira, que sejam devolvidos os respectivos processos administrativos originais ao órgão de previdência, que é o Alagoas Previdência, e a publicidade para os fins de direito, senhora conselheira, senhores conselheiros. É como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Senhor Alberto, antes de passar a palavra ao ministerial, eu talvez não tenha ouvido, mas o processo 1795 de 2019, Vossa Excelência se referiu a ele também? Sim, é a aposentadoria por invalidez. Perfeito. Doutor Enio, com a palavra. Senhor presidente, também, do mesmo modo, os processos relatados tramitaram pelo Ministério Público e receberam parecer no mesmo sentido do pronunciamento da unidade técnica pela concessão dos registros e encaminhamento dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Acompanho a proposta de voto trazida pelo conselheiro Alberto. Como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Com o relator. Aprovados. Excelência, com a palavra. Conselheiro Alberto. Conselheiro Alberto, a sua pauta findou. Senhor presidente, me perdoe, realmente a pauta findou. Desculpe, agradeço, Excelência. Excelências, na minha relatoria, eu trago processos apenas de atos de pessoal, são vários processos que foram encaminhados, com a exceção do conselheiro Sérgio Maciel, foram encaminhados a Vossas Excelências através do Ofício Circular 1 de 2022, e eu trago todos os votos, tendo em vista a obediência à legislação aplicável à época para as devidas concessões, que homologuemos, registremos os referidos atos de pessoal para os seus fins de direito, e no que diz respeito especialmente aos órgãos previdenciários, a atenção, quando for o caso, às compensações previdenciárias, né, financeiras, e o retorno da documentação original para que os órgãos incumbidos da guarda assim o façam. No mais, publicizar as suas decisões, como já informei antes, por os efeitos jurídicos cabíveis. É esse meu posicionamento. Vossas Excelências já têm a ciência da quantidade e dos tipos de processos, conforme o ofício, e, sendo assim, eu já passo a palavra para o órgão ministerial pela sua manifestação. No mesmo sentido, senhor presidente, também acuso o recebimento do ofício com a listagem dos processos relatados, e em todos eles a manifestação ministerial foi no mesmo sentido do pronunciamento da unidade técnica pela concessão dos registros e encaminhamento dos autos, né, dos processos originais aos órgãos previdenciários de origem. Sendo assim, excelências, em discussão
E votação. Como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Com o relator, Excelência. Aprovados. Excelências, eu não tenho mais pauta para hoje, assim eu creio que a nossa pauta, a nossa sessão do dia, a nossa relatoria se encerra por aqui. Mas antes disso, eu queria só esclarecer uma dúvida. Conselheiro Alberto, é Vossa Excelência que está hoje substituindo a vaga em aberto de conselheiro. Eu sabia essa confirmação, seria isso, não é verdade? Isso, só que o conselheiro, a vaga aberta do conselheiro, ele se encontra na segunda Câmara. Tá, estou entendendo. Ok, entendi. Então, hoje Vossa Excelência está atuando como não substituto, mas exercendo suas funções normais de substituto. Isso, Substituto. ordinária, Okay. as minhas funções ordinárias, exatamente. Agradeço, Excelência, ok. Excelência, eu acho que há alguma confusão, eu acho que eu não consegui compreender. Porque essa composição ela é definida no início de cada gestão, né? A composição do conselheiro titular na Câmara. Então, o conselheiro Alberto ele continua aqui como substituto, né? Não, Excelência, porque, Isso mesmo. na verdade, eu acredito que pelo rodízio normal seria a conselheira Raquel, não seria isso, conselheiro Alberto? Mas... Senhor presidente, posso explicar? O que ocorreu foi que também houve essa dúvida, né? Suscitaram essa dúvida. Deixa eu só explicar, Vossa Excelência, que como a conselheira Raquel havia substituído o conselheiro Rodrigo durante, acho que 6 meses, foi isso, doutor Rodrigo, o conselheiro Rodrigo, 6 ou 7 meses, então foi considerado que ela, já na vez dela, ela fez substituição. E, por consequência, quando veio o rodízio do Conselho de Substituição, doutor Sérgio Maciel, consequentemente eu seria o substituto da vez, entendeu? Foi por conta disso. Perfeitamente, Excelência. Em sendo assim, encerrada a pauta, a sessão de hoje, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tem presidente. Pois não, Excelência. Senhor presidente, só uma dúvida com relação ao procedimento utilizado nesta Câmara de comunicar aos demais componentes, membros da Câmara, a pauta da sessão seguinte. Então, pelo que me parece, Vossas Excelências encaminham um ofício a cada um dos membros da Câmara, comunicando os processos que seriam relatados. Isso é encaminhando já o voto. Gostaria de saber como é esse procedimento para que eu possa adotá-lo também. Excelência, na verdade, isso fica a cargo de cada relator. Mas aqui na Câmara, processos mais simples, a exemplo de atos de pessoal, de menor complexidade, nós mandamos a relação dos processos que serão relatados e que, se de antemão se constatar alguma irregularidade de publicação ou então de relatoria, nesta comunicação já vai informando que, apesar de publicado no diário, tais processos serão objeto de retirada de pauta. Nesse sentido, não iria, logicamente, a questão do dispositivo do voto, mas teve até um tempo que eu acho que acabei mandando pela simplicidade, mas depois fizemos só as informações mesmo mais essenciais, só para não termos que ler vários processos, declinar um a um, para ser até mais célere dentro do entendimento de cada relator a respeito. E Vossa Excelência, evidentemente, será comunicado como fazendo parte desta Câmara a partir de então, Excelência. Senhor presidente, com relação aos processos de ato pessoal, eu costumo adotar a faculdade que me é dada pela Resolução 07/2018 e fazendo todos os processos monocraticamente. Então, eu já
antecipo aqui que provavelmente eu não vou encaminhar o ofício às vossas excelências, em razão de que eu faço todos esses processos monocraticamente. Obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. Está franqueada a palavra ainda. Não tendo quem queira fazer uso, encerro então essa sessão de hoje, agradecendo a presença de todos, desejando evidentemente saúde, muita saúde, e convocando-os para as sessões ordinárias desta Câmara. Agradeço, excelências. Tenham um bom dia. Bom dia a todos.